Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 11. Bons estudos! No corre-corre de todo dia, muitas vezes a gente não tem tempo de prestar atenção nas coisas. Você já reparou, por exemplo, como uma coisa aparentemente simples, como o movimento de rotação, faz parte do nosso dia a dia? Os veículos nas ruas, as máquinas nas fábricas, estes são apenas alguns exemplos de como o movimento de rotação está presente no seu cotidiano. Até o nosso querido planeta mantém constante a inclinação do seu eixo, graças a seu movimento de rotação. Por isso é muito importante conhecer as propriedades do movimento de rotação, tanto do ponto de vista da tecnologia, quanto do ponto de vista do cotidiano. E é exatamente este o assunto desta teleaula. Na teleaula de hoje você vai conhecer melhor o movimento de rotação. Vai saber o que é movimento periódico, período, frequência e velocidade angular. E também vai aprender o que é movimento circular uniforme. E agora vamos dar uma voltinha, porque a nossa teleaula está apenas começando. E aí, gostou da experiência? Adorei, fiquei tontinha, mas foi super divertido. Só não entendi muito bem o que isso tem a ver com física. Pois tem tudo a ver. Você acabou de fazer uma demonstração experimental do princípio da conservação do momento angular. Eu fiz isso? Fez? Nossa, isso aqui é importante. Como é que é? Princípio da conservação do momento angular. Parece uma coisa difícil de entender, né? Mas na verdade é apenas uma forma complicada de explicar uma coisa razoavelmente simples. Por exemplo, o que você sentiu quando você estava girando? Aí eu senti uma coisa engraçada. Eu tava com aqueles pesos nas mãos. Quando eu encolhia os pesos assim, dava a impressão que a cadeira girava muito mais depressa. Mas não era uma impressão, você girava mesmo, por causa desse princípio que eu acabei de falar. E sabe por quê? Imagine um corpo girando no espaço sem nenhuma ação externa atuando sobre ele. Quanto mais concentrada a massa desse corpo estiver do seu eixo de rotação, mais rapidamente ele vai girar. E quanto mais a distribuição da massa se afastar do eixo de rotação, mais lentamente esse corpo vai girar. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que o que eu senti era real mesmo? Claro. Quando meus braços estavam esticados, eu girava mais devagar. E quando eu encolhia, eu girava mais depressa? Exatamente isso. Você nunca viu aquelas patinadoras que dançam numa pista de gelo? Ai, eu acho lindo! Então, é o mesmo princípio que está por trás. Uma patinadora pode não entender nada de física, mas ela sabe muito bem que encolhendo e estendendo os braços, ela pode regular a frequência de rotação do seu corpo em torno de si mesma. E a sua inclinação em relação à pista influi para que ela possa descrever círculos com maior ou menor velocidade. Puxa, hoje eu tô aprendendo muita coisa nova. Fala mais sobre rotação. Bom, a gente pode dizer também que a rotação é um movimento periódico. Se existe um movimento periódico na nossa vida, é ficar com essa cena de ficar consertando o pneu furado. Não, e justamente na hora que a gente estava no auge da nossa discussão sobre movimento periódico, né? Agora, eu vou ser honesto com você. Na verdade, eu ainda não entendi a diferença entre movimento de rotação e movimento periódico. Vai ser real, Benedito. Ué, não entendi, Gil. O que Já pode te fazer? expliquei mais de 1000 vezes. Tá bom, mas continuei sem entender. Movimento de rotação é um movimento periódico. Imagina esse pneu girando, certo? Tá. Durante esse movimento, cada ponto do pneu descreve circunferências continuamente. Tá certo? Tá certo. Então, ó, eu vou dar um exemplo melhor pra você aqui. Olha só. Eu vou colocar aqui uma marca no pneu, como se fosse uma referência. Tá. E outra referência aqui no chão, tá certo? Tá. Ó. Então, olha, o pneu vai passar várias vezes pelo mesmo ponto, tá certo? Bom, se
Um ponto passa várias vezes pela mesma posição, há um intervalo de tempo mínimo para que ele passe 2 vezes pela mesma posição. Esse intervalo de tempo que ele gasta para descrever uma volta ou um ciclo é chamado de período do movimento. Ah, agora eu vi vantagem de parar na borracharia. Quer dizer que tudo aquilo que a gente estava lendo sobre frequência é o número de vezes que esse ponto toca o chão. É isso? Tá certo. Mas olha, tem uma maneira melhor de se falar isso. O número de ciclos descritos em uma unidade de tempo é a frequência desse próprio movimento. Mas peraí, como assim unidade de tempo? Não entendi isso aí. Peraí, deixa eu ver se eu consigo te dar um exemplo melhor. Já sei. Imagina uma polia de um carro, sabe? Polia do motor? Sei. Então, já imaginou isso? Certo. Tá, ó, se cada ponto da polia de um motor descreve 600 ciclos por minuto, qual a frequência que ele gira? Bom, diria que é uma frequência de 600 ciclos por minuto, não é isso? Ah, tá certo. Só que nesse caso, em vez de ciclos, usa-se rotações. Então fica assim, 600 RPM. Logo, nesse caso, a frequência é de 600 rotações por minuto. Entendeu? Tá certo. A frequência de um motor do carro é medida assim, né? Pelo menos tem um relógio lá dentro marcando RPM, Exato. rotações por minuto. Mas e se em vez da gente calcular a frequência em rotações por minuto, se a gente resolvesse usar, por exemplo, o Sistema Internacional de Unidades? Não teria problema algum, Rosinha, só que aí a unidade de tempo seria o segundo. Então, se a polia de um motor gira com uma frequência de 600 ciclos por minuto, se nós adotarmos o Sistema Internacional de Unidades, essa polia vai descrever 600 ciclos em 60 segundos, certo? Então, para calcular, para achar a frequência, é só fazer o cálculo de 600 ciclos dividido por 60 segundos, que vai dar 10 ciclos por segundo. E essa unidade, ciclos por segundo, é chamada de Hertz. E o símbolo é H maiúsculo e Z minúsculo. Então quer dizer que a frequência daquela polia no SI seria 10 Hz. Exatamente. É fácil, não é? E é fácil também ver que 1 Hertz é igual a 60 rotações por minuto. Mas tem uma outra coisa que eu não entendo muito bem nessa história de rotação. É a tal da velocidade angular. Mas também não é complicado. Quer ver? Imagine um disco que está girando. Agora imagine que esse disco gire num determinado intervalo de tempo. Vamos chamar esse intervalo de tempo de ΔT. Neste intervalo, os raios descrevem ou varrem um determinado ângulo ΔΦ. A relação entre esse ângulo e o tempo que foi gasto para descrevê-lo é a velocidade angular do disco. Este é o símbolo para a velocidade angular. E a gente pode expressar isso matematicamente dessa forma. Ômega é igual a ΔΦ sobre ΔT.